As mulheres ocidentais vão salvar o mundo. Essa frase foi dita pelo líder espiritual do Tibete, o Dalai Lama, que também foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, e foi dita num encontro que tratava sobre a paz mundial, em 2009, em Vancouver, no Canadá. E, enfim, quando ele disse essa frase causou muita repercussão, né, no Twitter. Ela foi retweetada várias vezes e também debate sobre o sentido do que ele disse. E, enfim, existem várias visões a respeito. Eu vou dar aqui a minha visão, sendo que não é só a minha, existem muitas pessoas que compartilham a mesma ideia a respeito dessa declaração. E para começar a explicar como é que eu vejo essa declaração, é importante a gente contextualizar. Nós vivemos num mundo que é muito moldado pelos homens. Pelo menos nos últimos 500 anos, os homens ocuparam os cargos de poder, os cargos que exigem tomada de decisão. Então, eles moldaram muito a sociedade que nós vivemos hoje e os destinos que ela foi seguindo. Mas quem são esses homens que estão no poder, né? E aí a gente precisa entender um pouco a educação que o homem recebe, né? Quem é esse masculino que está exercendo o poder e decidindo os nossos destinos? Como é que os homens são educados? O homem tradicionalmente ele é formado para demonstrar força, defender a sua família, defender seu território, mostrar muita firmeza, ser o provedor da família e conseguir resultados cada vez melhores. Muito naquela figura do herói que a gente falou na semana passada, né? E isso também é uma grande cobrança que não só o homem é educado para isso, mas depois a sociedade tem essa expectativa em cima dele. Eu sempre digo que a gente fala muito dos desafios da mulher na sociedade, mas o homem também tem desafios muito grandes, né? Ele é muito cobrado e muito exigido para assumir determinados papéis. Tem uma frase de uma executiva americana muito famosa e que escreveu muitos livros, a Lois Wise, que ela diz: o homem é ensinado a se justificar por suas fraquezas e a mulher por suas forças. Eu acho essa frase fantástica. Eu até quero algum dia fazer um vídeo para falar da parte da mulher, né? Que a mulher é ensinada a se justificar por suas forças, mas isso fica para outro vídeo. Hoje eu vou falar mais da parte do homem, que o homem é ensinado a se justificar por suas fraquezas. Por que ela diz isso? Porque o homem, desde criança, ele aprende a abafar as suas emoções, os seus sentimentos, porque eles são vistos como sinal de fraqueza. E a gente também não permite muito que o homem tenha medos, inseguranças. Como é que a gente reagiria, né, com um homem que de repente aparece uma barata no quarto e tem um homem e ele, ai meu Deus, eu tenho medo. Todo mundo vai falar, poxa, a gente espera. A expectativa sempre é que o homem mate a barata, que o homem enfrente o perigo, que o homem proteja a mulher, ou as crianças, ou quem for. Então, tem essa capa de invencibilidade, ou de coragem, de força que o homem precisa vestir. E é esse homem que chega nos cargos de poder e de decisão, de liderança. Então, a liderança hoje é exercida muito em cima dessas características do mundo masculino. Como nós o conhecemos. Então, o mundo se torna muito competitivo, com muita defesa por território, com muita demonstração de força, de dominação, de exercício do poder, de autoridade. Então, a gente percebe que é um mundo onde existe um desequilíbrio, porque é um mundo onde você tem muito masculino atuando e o feminino, que poderia ser o lado que traz mais suavidade, mais abertura ao diálogo, mais negociação, ele está mais enfraquecido. Eu fico imaginando hipoteticamente, claro, mas eu imagino, por exemplo, duas chefes de Estado mulheres resolvendo um conflito entre países. E eu tendo a pensar que a mulher ela é muito mais resistente a declarar uma guerra contra um país, porque ela é mãe, ela conhece a dor da mãe de perder um filho numa guerra, e ela sabe que a dor dela é a dor de todas as mães, tanto do país dela quanto do país inimigo.
Então existe um sentimento, por exemplo, que é o sentimento de mãe, que une todas as mulheres do mundo, independente de cultura, independente de país, e eu acredito que isso poderia ter um peso grande no momento em que fosse necessário, às vezes, abrir mão de certas coisas para permitir que uma guerra não acontecesse. E isso é só um exemplo, né, de como esse lado mais de sentimento, de sensibilidade, de tolerância, de negociação pode, às vezes, contornar certas situações que a gente vive hoje por conta desse desequilíbrio. Aí você vai dizer, poxa, mas o homem não tem sensibilidade pelos jovens que morrem? É claro que ele tem sensibilidade, é lógico que ele sente da mesma forma que a mulher, só que ele foi ensinado a, quando entrar numa mesa de negociações, ele deixar do lado de fora a sensibilidade, o sentimento, a emoção, o lado afetivo, porque isso seriam sinais de fraqueza, esses seriam sinais de fraqueza. Então o homem se pauta muito pelo racional, pelo raciocínio lógico, pela racionalidade para tomar suas decisões. E a gente vê isso que hoje isso é uma crença generalizada. Um bom tomador de decisões se acredita que é aquele que toma decisões baseado na razão. E recentemente até eu vi um filme de um jornalista, um jornal importante americano de negócios, que apresenta uma pauta para o seu editor-chefe, onde ele ia abordar um tema, mas por conta do tema, ele ia também falar sobre a sua fé e sobre questões ligadas a sentimentos. E o editor-chefe recusa a matéria na hora, fala de jeito nenhum. E é interessante que ele diz o seguinte, essa matéria não pode ser publicada porque você ia perder a sua credibilidade como jornalista e o jornal ia perder a sua credibilidade. Quer dizer, essas questões mais femininas, elas ainda são vistas como menos profissionais, com fraquezas mesmo como a gente disse antes. E, bom, a gente falou de coisas muito grandiosas, né, de conflitos entre países, e talvez você esteja se perguntando como é que eu levo isso para o meu dia a dia, para a minha vida, né? E o principal é que quando você entrar num campo de atuação, de tomar decisões, você não viste uma roupagem masculina, que é o que as mulheres fizeram durante muitos anos, até de forma justificada, porque quando a mulher começou a entrar com mais força no mercado de trabalho, ela precisava provar que ela era tão competente quanto um homem, que ela podia substituir um homem num mundo que até então era só masculino. Então a bandeira levantada pelas mulheres era: eu posso ser igual a um homem. Então, às vezes era até caricato, né? Elas começaram se vestindo no ambiente de trabalho com os terninhos, né? Que era uma versão feminina do terno, e também eram muito rígidas, muito sérias. E com o tempo as mulheres foram perdendo esses trejeitos tão masculinos e exercendo mais o seu lado mulher. Então hoje a nossa bandeira tem que ser outra, a nossa bandeira tem que ser: eu sou muito competente, eu sou muito profissional e eu sou mulher. Até porque, como as pesquisas mostram de grandes universidades, a gente recentemente publicou os resultados do Instituto Gallup, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, e todas essas pesquisas mostram que a mulher hoje tem talentos, até por ser mulher e por trazer essa formação cultural feminina, e por sua natureza, que a tornam, por exemplo, naturalmente uma excelente líder para uma empresa moderna, que é uma empresa que precisa de um líder mais flexível, mais preocupado em fazer aflorar os talentos da equipe. Então, o feminino hoje já está provado que agrega muito valor ao mundo. Então, é muito importante que você exerça os seus cargos como mulher e não se colocando na forma de atuar de um homem. E aí você deve estar se perguntando como é que eu posso exercer essa feminilidade, né? Existem várias formas. Eu não estou dizendo que amanhã você tem que chegar no trabalho e chorar ou se deixar levar pelas emoções, não é isso. É uma coisa muito sutil em que você tem que pensar em manter a sua imagem profissional, manter sua credibilidade, mas aos poucos ir exercendo essa feminilidade. Eu vou te dar 2 exemplos.
Eu visitei uma empresa uma vez, acabei ficando muito amiga de uma gerente, e a empresa ficava num prédio comercial que tinha uma sacada que não dava muito para você sair, porque, enfim, o ar naquele bairro era muito poluído, tinha muito barulho de trânsito, então normalmente elas ficavam fechadas. Mas essa gerente percebeu que tinha muitos passarinhos na região, apesar desse ambiente pouco amigável para eles. E ela começou a trazer o piche da casa dela e colocar na tal sacada que ninguém usava. E começou com 2, 3 passarinhos, daqui a pouco tinha 10, daqui a pouco tinha 20. E ela, na época, me confessou, estou um pouco preocupada que alguém comece a reclamar, porque de manhã eu chego para trabalhar e aquele bando de pássaros me esperando para eu colocar o piche. Mas ninguém falou nada, ninguém dizia nada, até que um dia ela viu um diretor da empresa, super importante, tirando foto dos passarinhos. E ele falou que era para mostrar para os filhos. Então, olha que bacana, né? A relação com os animais, a questão da nutrição, tudo tão feminino, entrando num ambiente que normalmente é tão rígido, né? Tão sério. E o segundo exemplo é meu. Eu participo de um grupo de trabalho, nós somos 6 pessoas, sendo uma mulher, eu e 5 homens. E nós defendemos interesses um pouco contrários. Então, eu estou sempre querendo ganhar terreno para as minhas ideias, eles tentam ganhar terreno para as deles. Então, as reuniões sempre são muito tensas entre nós. E existe um grande especialista em negociação da Universidade de Harvard, William Ury, que ele tem uma frase fantástica, que ele diz: hard with issues, soft with people, ou seja, duro com as questões, suave com as pessoas. Isso nada mais é do que não levar para o lado pessoal, né? Eu posso sentar com uma pessoa para negociar algo muito duro, ser muito firme, muito contundente, muito sincera com ela, tentar fazer o meu ponto de vista ser respeitado e ser levado em conta para a decisão. Mas eu também posso entender que do outro lado da mesa tem um ser humano com sentimentos, com família, que pode ser muito similar a mim em muitas coisas, e que eu não tenho nada contra aquele ser humano. Na verdade, nós estamos resolvendo um conflito que termina em si, ele não se estende para as pessoas. E eu acho essa reflexão fantástica. E eu resolvi aplicar com esse meu grupo de trabalho. Nós temos uma relação bem difícil e nunca houve nenhum tipo de proximidade que não fosse bom dia, tchau, tchau. Então agora, quando chegou o fim do ano, eu fiz uma mensagem de Natal, desejando Feliz Natal, incluí família, incluí filhos, incluí sonhos, realização de sonhos. É uma coisa bem afetiva, e mandei para eles. E foi engraçado que nenhum me respondeu, só um mandou muito obrigada, ponto final. Não disse nem retribuiu os meus votos. Mas tudo bem, foi uma primeira aproximação. Eu vou continuar com muita sutileza, com delicadeza, respeitando o espaço deles, mas tentando vencer essa barreira de a gente se sentar numa mesa com tantas defesas. Porque eu sei que do outro lado tem seres humanos e que eles também querem um ambiente mais acolhedor, mais caloroso e mais amigável. Então, eu vou continuar aos poucos vencendo esses limites com eles. Então, esse é o principal recado, né? Que você estude formas para trazer o feminino para o seu ambiente de atuação. E como disse o Dalai Lama, ou melhor, acrescentando com muita humildade algumas palavras ao que ele disse, nós não vamos atuar como mulheres por uma questão de satisfação pessoal. Nós vamos atuar como mulheres em prol do mundo, porque o mundo precisa do feminino e nós, atuando como mulheres, vamos tornar o mundo um lugar melhor para se viver, mais humano, mais tolerante, mais amoroso na forma como toma decisões e cuida das pessoas. E bom, essa era a minha mensagem. Eu gostaria que você pensasse a respeito e levasse o que eu falei para as suas vidas, se você concordar e se fizer sentido para você, como fez para mim, ok? Muito obrigada!